Olá, jardim querido, paz e bem, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero começar esse vídeo hoje já pedindo desculpa, pedindo perdão para os irmãos e irmãs, porque ele está sendo gravado e como eu não tive tempo de gravar ele em casa, eu estou gravando ele no trabalho. Estou até com a farda do trabalho, gravando, e a gente está gravando o vídeo em uma área que fica meio que externa, que é uma área de pátio, mas por incrível que pareça, é o local que hoje está menos barulhento. Então, se vocês escutarem aí qualquer barulho de carro passando, de buzina, de criança gritando, é porque tem as crianças aqui do lado, né, na quadra gritando. Aqui do outro lado é a rua passando e a gente está aqui. Mas, feita essa ressalva, o nosso devocional de hoje ele tem por título Deus nos ouve. Está baseado em um texto, que é um texto muito conhecido, né, das Escrituras, carta de Tiago, capítulo 5, dos versículos de 13 ao 16, que diz assim: algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Em alguns textos, né, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, meus irmãos, o texto de hoje é sobre o poder da oração. E o versículo, né, que fica como destaque é exatamente o versículo 16. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Aí conta a história de Charles, né, que era um ator e artista marcial, que ele presta uma homenagem à sua mãe em seu 100º aniversário, né, compartilhando a experiência que a sua mãe teve em sua transformação espiritual, porque ele dizia que a mãe dele era um exemplo, né, de perseverança e fé, porque ela criou 3 meninos sozinha durante a Grande Depressão lá nos Estados Unidos. Teve a morte, né, de 2 cônjuges, de um filho, um enteado e netos, e terminou passando ali por muitas cirurgias. E nesse sentido, ela continua ali, apesar de todas as dificuldades, perseverando, né? E perseverando como? Em oração. Então, o Charles, né, que era ator, ele disse que quando perdeu a alma para Hollywood, por que perdeu a alma para Hollywood? Porque ele ficou famoso e a fama subiu para a cabeça, e com fama o camarada, né, ele se entrega a uma das tentações, né, que é o orgulho. E nesse sentido, a mãe dele continua ali orando por ele, e ele diz que a mãe fez ele perceber toda a sua caminhada, né, errada ali, e seus erros. E ele diz ali que a oração da sua mãe ajudou ele a encontrar a salvação e encontrar também uma esposa piedosa. E a gente já faz aí, outra coisa que tem aqui, mosquito, nessa área externa. Então a gente já faz aí um questionamento, né? Você que é pai ou mãe, você tem orado pelos seus filhos? Você tem orado pelas companhias que andam com seus filhos? Porque eu tenho uma amiga que ela disse que
dizia sempre assim: Luciano, graças a Deus meus filhos são bem casados, mas deu trabalho para isso, porque foram muitos dias e noites de joelho dobrado orando pelos futuros cônjuges dos meus filhos. Então, orando para que Deus desse uma esposa piedosa para o filho e um esposo temente a Deus para a filha, né? Um esposo, ela disse, eu orava todos os dias e noites para que Deus desse uma mulher virtuosa e piedosa para meu filho, e um homem temente a Deus que estivesse disposto a amar minha filha como Cristo amou a igreja, como diz, né, no texto, né, do Novo Testamento. E nesse sentido, como é que está a sua vida de oração? Você tem orado? Você tem buscado a Deus em oração? Você tem entregue as suas petições a Deus? Você tem derramado sobre os pés do Senhor as suas angústias e não sobre os pés de um amigo ou uma amiga que são seres humanos, né? Pecadores como eu e como você. Não estou dizendo com isso que a gente não deva ter um amigo ou uma amiga para quem a gente possa compartilhar as nossas dores, né? Porque a Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmãos, mas em primeiro lugar, em oração a gente tem que buscar auxílio e providência de Deus, não providências dos nossos amigos e amigas, né? Os amigos, às vezes, eles são uma providência de Deus na nossa vida, mas aquilo que eu e você, a gente não tem poder para fazer, só quem tem poder, e nenhum amigo nosso, amiga, tem poder para fazer, amigo, amiga, cônjuge, filho, filha, pastor, pastora, irmão, irmã, nenhum parente, nenhuma pessoa, o poder que nenhuma pessoa tem para fazer, agindo em seu benefício, Deus tem. Eu lembro os irmãos e as irmãs, né, de uma frase que vez ou outra eu gosto de usar, que diz assim, que mesmo que se levantem contra você todas as pessoas do mundo, se você tiver certeza de que Deus está com você, você com Deus ainda é maioria e a vitória é certa. Então, o texto do devocional de hoje, ele vem no sentido de conclamar os irmãos e as irmãs para a oração. E o devocional de hoje termina assim, dizendo: quem precisa de salvação, cura ou ajuda, eleve suas orações a Deus em fé. Ele está ouvindo. Deus está ouvindo você, meu irmão. Deus está ouvindo você, meu irmão. Então, aquele seu problema, aquela sua angústia, aquela sua desilusão, aquela sua decepção, aquela sua doença, coloque Deus como prioridade. Ore entregando tudo isso nas mãos dele e confie, porque com fé, como Jesus disse, né? Se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente tem poder para olhar para o monte e dizer: retira-te daqui e sai daqui e vai para ali, né? E o monte ele vai. Então, nesse sentido, entregue suas petições a Deus. Use a oração também, não só para pedir, né? Use principalmente para agradecer. Você já agradeceu a Deus hoje pelo ar que você respira, pela casa ou apartamento que você tem, pelo emprego que você possui, pela família que Ele lhe deu, pelos amigos e amigas que Ele colocou no seu caminho? Você já agradeceu a Deus por ter saúde? Ou você já agradeceu a Deus por estar passando por um momento de provação, sabendo, né, que a provação produz perseverança, né, e a perseverança esperança? Então, tudo que acontece nas nossas vidas, amados e amadas, irmãos e irmãs do jardim, é motivo para a gente orar agradecendo a Deus, porque
Se a gente olhar dentro de uma escala de altura, né? A gente estaria aqui, né? E Deus bem mais acima. E uma coisa que a história mostra pra gente, por exemplo, é que os reis, os imperadores, né? Os exércitos, eles sempre procuravam se localizar, né? Ou construir os seus fortes, seus palácios, né? Nos locais mais altos. Porque de lá de cima eles tinham uma visão melhor de totalidade e podiam ver, inclusive quando o inimigo estava chegando. Então, se você está com a sua mente sempre no alto, mirando em Deus que está no alto, todas as vezes que o inimigo estiver tentando chegar junto de você, você vai perceber. E isso a gente faz como? Por meio do poder da oração. Então, entregue tudo isso a Deus, confie nele, que ele vai lhe ajudar a resolver todas essas questões, todas essas demandas, né? E já que o devocional de hoje é sobre oração, vamos encerrar, né? Como a gente sempre faz, fazendo oração a Deus, né? Então, justo e eterno Deus, nós te louvamos por tudo, Pai. Agradecemos a Ti por tudo que Tu tens feito em nossas vidas e te pedimos, Senhor, que continue do nosso lado, porque pode nos faltar tudo, Senhor, mas faltando a Tua presença em nossas vidas, nós não somos nada. Então, que não falte a Tua presença em nossas vidas, Senhor, porque faltando tudo, mas Tu estando conosco, Senhor, nós podemos passar por todas as situações. Abençoa a nossa comunidade do Jardim das Oliveiras, abençoa os trabalhos missionários que são desenvolvidos pela comunidade e dá, Senhor, cada vez mais força, saúde e sabedoria aos nossos pastores e pastoras. Vai, Senhor, falando aos corações de cada um dos irmãos e irmãs de nossa comunidade. E, Senhor, colocando nos seus corações cada vez mais, Senhor, o desejo de orar e falar contigo todos os dias, em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer hora do dia. Que não nos falte, Senhor, a vontade de dialogar contigo por meio da oração. No mais, Senhor, te louvo por tudo e te agradeço por este dia, pedindo a Ti, Senhor, que nos dê um resto de dia tranquilo e que no momento em que formos deitar, Senhor, nas nossas camas para descansar, Tu nos dê um sono reparador, tá? Gloriando o Teu nome, assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs, é isso. Desculpem mais uma vez aí pelo espaço, desculpem mais uma vez pelo barulho, pela interferência externa. E é isso, fiquem todos e todas com Deus e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.